Polêmica, confusão em alinhamento de votos. Rolou isso e muito mais durante a tarde de hoje em A Fazenda 17. Sem enrolação, vamos lá para os destaques, meu povo. Porque a Carol foi descoberta. Ela resolveu revelar que é infiltrada por uma participante. Por que será que ela fez isso? Eu te conto em detalhes. Falaremos também sobre Ioná e Dudu detonando Valério e detonando Maria, falando que são duas plantas, e também já alinhando como é que vai ser a votação em A Roça. Falaremos também sobre a Rayane Fazendeira confirmando o alvo e questionando estratégias na sede. Tudo isso e muito mais você confere agora com a gente. Os grupos já estão com estratégias definidas. Todo mundo já sabe quem vai indicar e as indicações e potenciais estão tremendo de medo. Por isso, eu sempre reforço para você que é fundamental o seu like. A meta nesse vídeo, gente, é 400 joinhas. Vamos lá! Eu tenho certeza que você vai me ajudar a bater essa meta e juntos continuar crescendo aqui na plataforma. Vamos pro resumão? Partiu? Pois é, gente, alvo confirmado, alvos confirmados da fazendeira, alvo confirmado dos demais peões, alvos confirmados. Pois é, vamos começar com a Rayane, porque a Rayane confirmou que sua indicação vai ser em Ioná, alegando não ter tido embates tão fortes com outros peões, abre aspas, para ela. Seria incoerente da minha parte votar em outra pessoa, declarou, destacando que em uma roça entre Ioná, Dudu e Toninho, acreditava que Toninho não sairia. O Nizam, que estava junto ali no grupinho, rebateu. Eu não acho que se o Dudu for para a roça ele sai, enquanto Rayane concordou, afirmando que ele era engraçado e bem querido pelo público. O Nizam ponderou que alguns poderiam estar fortes lá fora e Rayane reforçou a sua visão. Abre aspas aqui. Se o Toninho fosse, o Toninho não ia sair, disse ela. O debate ali, gente, seguiu com o Nizam avaliando que entre Ioná, Toninho e Dudu, Toninho sairia, mas, mais uma vez, a Rayane discordou. Quando o nome de Carol entrou na conversa, Rayane disparou. Eu acho que a Carol pode sair, explicando que o público poderia enxergá-la como soberba. A conversa ganhou outro tom quando Rayane revelou surpresa ao entender como funcionava a prova do fazendeiro. Abre aspas. Gente, eu não sabia que era assim. Achei que todo mundo fazia a prova. Então, PQP. Quem ganhar ainda pode virar fazendeiro? Reagiu, deixando os colegas estupefatos, né? A Michelle explicou. É para ferrar o peão, literalmente. Enquanto Nizam destacou a estratégia e a indicação do fazendeiro ser o eliminado. Confusa, Rayane questionou se sua indicação poderia ir para a disputa, recebendo a confirmação de Nizam. O Gui completou explicando que o único que não podia ser vetado era o escolhido no Resta 1, já que esse teria o poder de vetar um dos 3 indicados. Então tá aí, Rayane Figliuzzi aprendendo a jogar A Fazenda dentro de A Fazenda. Tá bom, pelo menos tá tentando, né? Eu faço para você um desafio, você que tá me assistindo. Por favor, me ajude a encontrar uma foto da Rayane com a boca fechada. Toda bendita foto que eu vou pegar, a Rayane está com a boca aberta. E isso tem me incomodado demais, galera. Tá me dando muito incômodo porque não tem uma foto dessa menina com a boca fechada. Pois é, gente, continuando as armações para a votação da roça que está chegando, os peões ou as peoas armaram conspiração contra Chay e Fabiano. Carol, Duda, Fabiano e Saori se reuniram para articular votos na formação da roça e miraram Chaya como alvo principal. Saori destacou. Então a gente está em maioria, enquanto Carol fez as contas. Cat, Duda, você, eu, Matheus, Fafá, Manaus, no caso a Tamires, e a Saori acrescentou Toninho e Fabiano à lista e questionou se Ioná e Dudu entrariam na jogada, ouvindo de Duda que sim. Fabiano então reforçou o plano. Bora então no Chaya, eu consigo mais 3 votos ainda. Saori completou. Então bora no Chaya, mas ponderou que Maria poderia virar para o outro lado. E a Carol alertou. A Maria tem que decidir, amiga. Não vai dar para ela ficar fazendo manobra. Ou ela vê que ali é o problema, e aí ela parou. E o Fabiano interrompeu e continuou. Tem que sair do muro.
Enquanto isso, gente, a Renata, Chaya, Nizam, Marta, Michele e Guilherme estavam traçando a estratégia oposta, com o Fabiano sendo o alvo do grupo. Pois é. O Chaya admitiu que votaria em Carol, mas se o coletivo fosse em Fabiano, ele mudaria seu voto para seguir alinhado com os demais. A Renata avaliou as consequências, abre aspas, se for o Fabiano, ele vai puxar a Carol da baia provavelmente. Se for a Carol, a movimentação então expôs o cenário de guerra declarado entre os blocos da casa, com cada lado organizando suas peças para dominar essa primeira roça da temporada. Fabiano tá em vias de ser indicado mesmo, viu? Acho que, para quase certeza, que caso ele vá para a roça, vai sair. Vai sair. Porque tá se desenhando uma roça com Dudu e Ioná. Apesar de que a casa sabe que o Dudu é forte. Você viu ali os elogios dos seus adversários. Vamos ver. Pode ser que seja uma roça, a Ioná é certeza. Mas eu quero saber a sua opinião. Quem são os demais participantes dessa roça? Fabiano? Quem que é o outro? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui que eu faço questão de ler. E pensa que parou por aí? Não parou não, porque lá no quarto, Chay e Nizam repassaram as estratégias de grupo para Creu, Will e Rayane. O Chay explicou o seguinte: o que a gente pensou? Se a gente for estrategicamente para se salvar, é melhor a gente ir direto pela casa, porque se ficar dividindo, daqui a pouco fica 5, 4 e eu votaria na Carol. Porém, se for para me salvar, eu mudaria e vou para onde vocês estão indo. A gente tem que pensar numa matemática. E o Nizam tentou convencer o Valério a entrar nessa combinação de votos junto com eles, explicando que caso uma pessoa que ele goste esteja em risco, ele precisará protegê-la. Tá aí, alinhamento de votos, que é como a gente gosta, jogo pegando fogo desde o primeiro dia. Parabéns para essa fazenda. E falando em Valério, nós temos que falar de uma fala em específica da dupla mais querida de A Fazenda 17, Ioná e Dudu. A Ioná chamou o Valério de leve trás na casa. Ioná conversou com o Dudu, criticando bastante o Valério, chamando de leve trás e apontando que ele estava desperdiçando tempo jogando pelos outros em vez de jogar por si mesmo. Ela destacou que na hora de ser salvo, ele não contaria com o apoio de nenhum grupo, justamente por não ter se definido de um lado. Abre aspas. No final, vai ficar sem aliado nenhum. Ele não vai ser prioridade de ninguém, porque ele não decidiu o grupo dele. No dia em que ele decidir, ele não é uma pessoa de confiança. É aquilo que a gente sempre fala, né, galera? Quem muito quer ficar em cima do muro, chega na hora de precisar apoio, não tem nenhum. E o Valério é um caso desse, né? Porque a Ioná deixou claro que não enxerga futuro para ele dentro do jogo. O Dudu aproveitou o momento para opinar então sobre a Maria, outra planta. Abre aspas para ele. Acho que a maior planta aqui atualmente é a Maria. Ela não aparece. Se ela for para uma roça, com quem quer que seja daqui, ela sai. A Duda, porque isso foi em outro momento, tá? Esse foi o momento que ele estava no quarto com a Ioná, e aí lá na parte externa da casa, com mais gente, eles estavam conversando. A Duda fazia parte dessa conversa e acrescentou que Maria mudou de postura após o episódio com Saori, mas a Ioná cortou e complementou. Mulher, nós não estamos falando dela, estamos falando da Maria, falando da Saori, né, que se chama de Sassá. Ainda assim, Duda insistiu que a relação entre as duas influenciava esse comportamento. Ioná seguiu criticando a colega por passar o dia declarando amor a Renata, repetindo "eu te amo" constantemente. Já Dudu trouxe outra análise e surpreendeu ao dizer que, mesmo sendo alvo de rejeição dentro da casa, Ioná ainda tem grandes chances de voltar de uma roça. Abre aspas. Se você for perguntar para Gabi Spanik, ela fala, ela não vai ser eliminada. Ela foi realista e falou, se você for, você não é eliminada. E ela tem visão de público, visão artística. Animada com a conversa, a Ioná anunciou, eu então vou puxar a Maria. Definição rolando, viu, gente? Então, Maria com grandes chances de ir para a roça através da Ioná. Mais uma planta. Se nós tivermos uma roça recheada de plantas, como está se desenhando, tirando a Ioná, Maria e Fabiano,
vai ficar uma votação meio parelha, né? Muito pela questão do ranço. Nessa composição, acredito eu, que o fato do Fabiano ter falado muita groselha e sido muito arrogante faz com que eles tenham grande possibilidade de ser eliminado. Acredito que nessa composição a saída é de Fabiano. E continuando o nosso resumão, aproveito para te lembrar que é fundamental o seu like, viu, minha gente? Faz uma diferença enorme aqui nesse vídeo, tá bom? Senta o dedo no like se você esqueceu, pelo amor de Deus. Carol, Saori e Duda detonam militância rival. As três passaram parte da conversa, parte da tarde ali da conversa, criticando o comportamento de outro grupo dentro do jogo. Carol disparou. Fica numa militância, nossa senhora, enquanto a Saori reagiu em seguida. Nossa, pelo amor de Deus. Duda completou com um simples juro, mostrando concordância com as colegas. Carol seguindo reforçando. Categoria, militância. Mas eu acho que eles perceberam o que estavam fazendo e estão querendo mudar. Recebendo então apoio imediato de Saori, que afirmou: estão mudando tudo. E a Duda complementou: aos pouquinhos. A troca de opiniões se intensificou quando a Carol alertou: mas não vamos deixar não. Deixa do jeito que estava, deixando claro que não pretende recuar. E a Duda reforçou: até porque a primeira opinião é a que vale, enquanto Saori prometeu atitude firme na hora da votação ao vivo. No ao vivo, eu vou bem falar, tá? Segura, eu vou hablar. Vamos ver, né? Quero ver se vai hablar mesmo, viu? Quero ver. Tô esperando esse hablar. E tá chegando a hora dos infiltrados, não é mesmo? O tempo dele parece que tá, dos dois, né? Parece que está acabando na Fazenda. Vamos ver se o Carelli não vai mudar de opinião até lá. A gente torce para que sim. Mas é fato que os dois infiltrados estão bem perto de ser descoberto por geral. A Carol até revelou para uma amiga. Eu já vou contar para vocês. O grupo acusa Matheus de ser um infiltrado, gente. Na oficina, os peões se reuniram e começaram a levantar suspeitas de que Matheus seria o infiltrado da temporada. Renata afirmou: eu tenho um elemento que me aponta desde o primeiro dia que é ele. Eu não posso falar o quê. Ai, mistério. Tá achando que a gente é Scooby-Doo? Pra você soltar o mistério? Mas enfim. Enquanto Shaya reforçou que desde o início desconfiava dele. Abre aspas. Eu fiz 2 perguntas pra ele que eu falei: ele é o infiltrado. Pergunta qual é o trabalho dele. O cara não sabe. Qual é a agência? O não sabe. Aí 1000 outras coisas e atitudes que, velho, disparou. Aqui nunca, cara. Pergunta quantos likes tem? Eu não sei. Acontece, meu amigo. Pois é, a Michelle deu a contribuição dela, dizendo que ao questionar quantas roupas ele trouxe e o que havia em seu necessaire, mostrou o Matheus apresentou apenas 2 produtos. Renata ainda comentou que ele às vezes era extremamente básico. E Nizam ironizou: modelo? Modelo básico? Chay insistiu na incoerência de Matheus se declarar modelo internacional sem os cuidados básicos da profissão. A coisa que os modelos mais fazem em skincare. Modelo nível internacional, o que eles mais fazem em skincare? Eles cuidam da pele para carvalho, porque tem que estar pêssego. Modelo nível dele, que ele disse que faz 30 conto em 2 dias, desculpa. Trintão, meu. Louco. Michelle apontou os dentes como outro sinal. É só olhar os sinais. É modelo. O mínimo um clareamento. Não usa aparelho e precisa e não tem clareamento. Shaya completou dizendo que isso não fazia sentido para alguém que trabalha como modelo, enquanto Martina encerrou a conversa rindo da teoria. Ai, gente, vocês alugaram um triplex na minha cabeça. Olha, sinceramente, viu? Se para você ser descoberto como infiltrado faz parte do pacote ser humilhado, eu agradeço. Porque esculacharam o rapaz, meu. Coitado dele. Pois é, gente. Carol precisou revelar ou quis revelar para Cat que é infiltrada. Ela desabafou com Cat que, depois de revelar que ela é infiltrada, que precisava encontrar uma forma de despistar os colegas e afastar a possibilidade de ser vista como infiltrada. Ela está preocupada de ser descoberta, por isso que ela revelou para Cat e assim pediu ajuda. A grande dúvida, gente, é qual é a intenção dessa estratégia da Carol. Uma boa intenção, uma boa intenção, aliás, uma boa estratégia, com boa intenção, confiança na Kat, enfim, a gente não tem ideia. É a consequência dessa conversa, porque ela tá com muito medo realmente
de ser infiltrada. Olha o que ela disse, abre aspas. O que a gente tem que botar na cabeça deles é que é meio que sem noção falar que sou eu, porque eu já fiz reality. É tenso, amiga. É uma sensação que não desejo pra ninguém. Eles zombam da minha cara. Ah, a gente vai pegar o prêmio deles. E não sei o que. Lamentou. A Cat tentou tranquilizá-la, mas admitiu o receio de uma dinâmica de votação. Abre aspas, se começarem por mim e eu votar em você, eles podem vir e votar em você. Aí ferrou. Eles vão falar, ué, a Cat tá votando nela por quê? Nesse clima, a Carol chegou a expressar o desejo de que fosse aberta uma votação popular para decidir a permanência dela e do Matheus, explicando que gostaria de ser julgada pelo público. A conversa seguiu em tom de confissão, com Carol relembrando sua trajetória e pedindo a chance de conquistar os espectadores. Abre aspas, eu fiquei uma semana e meio que em teste, né? Então, a partir de que o público viu de mim, o público decide se fica ou vou embora. Eu queria ser abraçada pelo Brasil, porque eu vou fazer o caos nessa casa, declarou. Olha, Carol tem tudo para continuar. E eu só espero, como eu venho falando constantemente, que não seja a famosa entrevista de emprego, onde você promete que tem inglês avançado, Excel avançado, Word avançado, inclusive o seu like no vídeo, mas não é bem assim. Vamos ver. Tô torcendo para queimar a língua porque precisamos de participantes como Carol, Ionai e Dudu entregando toda a temporada, porque senão vira fogo de palha e a gente não quer isso. Tá aí, minha gente, resumão da tarde de A Fazenda 17. De novo, conto muito com o seu like. Se você já deu show like, não tá inscrito, dá uma olhada aí. Às vezes não tá inscrito e acompanha a gente, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.